Olá, galera, bom dia. Hoje eu vou deixar essa aulinha. É claro que nós vamos retomar muito desses assuntos, para que vocês tenham uma ideia, né? Então, o bebê nasceu e agora? Qual é a nossa assistência? O que é que nós vamos fazer? Então, a gente vai falar um pouquinho da assistência de enfermagem no puerpério imediato, né? Lembrar que o puerpério imediato, ele acontece do primeiro ao 10º dia, tá? O puerpério tardio é até os 40 dias, tá bom? O puerpério imediato geralmente é aquele que acontece dentro do hospital, uma parte, e a outra parte é os primeiros 7 dias que a mulher fica em casa, né? Então, esse é o puerpério imediato. Qual é a nossa assistência, né? O que a gente faz no puerpério imediato, nesses 2 dias que a parturiente, né, que a puérpera não é mais parturiente, né, porque ela já teve o bebê, a puérpera, ela vai estar no hospital, né? Lembrando que geralmente, mesmo no parto normal, a mulher costuma ficar de 20 até 48 horas por conta do teste do pezinho que é feito no bebê. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Então, o início do puerpério, ele se inicia até 2 horas, de 1 a 2 horas após a saída da placenta. Tem um término imprevisto, porque a mulher que amamenta, né, ela sofre modificações. A gente sabe que a mulher que amamenta tem esse período puerperal menor do que a mulher que não amamenta por conta das contrações uterinas. A duração é de 6 a 8 semanas. A gente precisa lembrar que no puerpério, nesse período, a mulher vai ter o sangramento, né? Ela tem geralmente é um período em que ela se abstém das relações sexuais por conta da cicatrização, né? Se ela fez tanto parto normal quanto cesárea, ela tem que pensar que o útero ainda está voltando ao tamanho normal e o processo de cicatrização interna está acontecendo, tá? Se a mulher amamenta, as contrações uterinas, elas são mais evidentes. E se a contração uterina acontece de forma mais efetiva, ela tem um sangramento mais protruso inicial, e por isso que a gente fala que a hora ouro da amamentação, quanto antes essa mulher começa a amamentar, se na sala de parto eu já coloco esse bebê e esse bebê já faz as primeiras sucções, a gente sabe que um hormônio que é bastante importante, né, que é a ocitocina, ele começa a ser liberado e esse hormônio é importante para a contração uterina e volta desse órgão ao seu tamanho natural, tá? Então, é por isso a amamentação é tão importante. E é por isso que é muito comum, a gente vai falar mais sobre isso, a mulher durante a amamentação, enquanto ela está amamentando ou enquanto o bebê está sugando, ela vai referir uma certa cólica. Ela fala que a cólica aumenta, que a cólica aperta. E isso é muito evidente. Isso é prova de que o hormônio está agindo, funcionando naquele momento, ok? A primeira e segunda hora no pós-parto, de livramento, né, devem passar na sala do centro obstétrico no pós-parto. A gente precisa estar muito atento, porque é o momento em que ocorreu o delivramento da placenta e que podem ocorrer as principais hemorragias, né? A gente vai ouvir falar muito, a paciente está sangrando, tem um sangramento protuso, ela pode estar em atonia uterina. Atonia, ó, A é sem tônus uterino. Então, o útero não se contrai. E se ele não se contrai, ele fica, depois do deslocamento da placenta, do delivramento da placenta, se o útero não começa a contração para voltar ao seu tamanho normal, a descamação continua acontecendo deliberadamente e a mulher não para de sangrar, tá? Então, ela tem um sangramento protruso, isso não deve acontecer, tá? Passado o período inicial e estando formado o globo de segurança de Pinar, então aqui vocês estão vendo ó, a saída do feto, a saída da placenta, o útero, né, logo após a saída do feto, e a gente fala que ele se transforma num globo, então ele volta a ser, então ele estava aberto, parecendo aquela pera imensa, quando o bebê sai ele faz isso. Essa involução é chamada de globo de segurança de Pinar. O útero ele fica à altura da cicatriz umbilical e ele se contrai por conta do hormônio, né? E esse é um grande sinal de que que o parto, o pós-parto está evoluindo bem. Então, vocês vão ver que a mulher ainda está com um pouco de dor e ainda vai ter um monte de gente, o enfermeiro, que vai lá e fica palpando a barriga da mulher. Por quê? Porque eu quero saber se há a presença desse globo de Pinar.
se o útero se contraiu e ele ficou à altura da cicatriz umbilical. A gente já vai ver uma foto. Então, durante esse período, controlar os sinais vitais maternos, como pulso, pressão arterial e temperatura, e a involução uterina e as perdas sanguíneas são de extrema importância. Se durante esse período a involução uterina não se mantém e reaparecer uma perda de sangue, muitas vezes é comum os médicos iniciarem o massagear do útero, para fazer com que o útero evolua nas suas contrações, tá? Causas da hemorragia pós-parto: a atonia uterina, a retenção dos restos placentários e lacerações da vagina e do cérvix, né? A amamentação precoce estimula a liberação de ocitocina, né? O olhar ajuda, a sucção do bebê, a voz da criança, né? O choro da criança é um estimulador desse hormônio, tá? É o reflexo da descida do leite, né? Do início da descida, a gente vai ver que inicialmente não é o leite, é o colostro, mas se isso começa a acontecer nas primeiras horas, a gente sabe que o sucesso da amamentação muitas vezes garantido se a estimulação acontece inicialmente, tá? Então, a liberação desse hormônio promove a involução uterina, reduzindo assim o sangramento vaginal. Controles maternos da enfermagem. O que a enfermagem tem que fazer, né, com relação à puérpera? Controlar o pulso, a pressão arterial, a temperatura, o estado das mucosas, se ela está hidratada ou não, né, hidratação da paciente. Pode haver um ligeiro aumento da temperatura axilar, de 36,8 a 37,9, e alguns calafrios na primeira hora. Isso não necessariamente é febre, mas exige atenção, porque a mulher pode estar evoluindo para uma infecção puerperal, e isso é grave, a gente precisa estar atento, tá? Observar e anotar as eliminações. Então, o que a mulher elimina é super importante. As hemorroidas, aqui a gente está vendo um ânus com a presença de hemorroidas, com plicomas, porque pode haver laceração, né, das fissuras anais por conta do esforço que a mulher fez no pré-parto, no parto, no expulsivo, né? Isso pode causar um desconforto, fazendo com que ela tenha muita dor a evacuar. Então, laxantes, alimentação laxante é estimulada, a deambulação para que ela evacue, né, e que ela possa ir para casa já com isso resolvido. Em cesáreas, a gente vai somar o íleo paralítico. O que é íleo? O íleo é um pedaço do intestino. Por conta da anestesia, ele pode ficar paralisado e aí ficar muito devagar. E isso ocasionar uma demora na evacuação da mulher, e dor abdominal, retenção, flatulência, ela tem muitos gases, né? E por isso a deambulação precoce também é tão importante. Podem ocorrer traumas na uretra, e isso ocasionar um desconforto na micção. Então, ela começar a ter ardência para urinar, e tudo isso a gente tem que anotar, tem que comunicar, né? Se a urina muda de cor, né? Presença de sangue, o médico deve ser comunicado. Outra coisa que nós precisamos se atentar é a pesquisa de trombose, né? Por conta da posição, principalmente se a mulher ficou com as pernas abertas, né? Naquelas pederneiras, ela pode fazer compressão e com isso fazer trombose. Pequenos trombos se localizam ali, né? Formam coágulos e impedem a vascularização para esse membro. E aí vocês vão ver que esse membro vai ficando assim, ó, com edema. Quando eu toco, vai ficar a marca do meu dedo. Um membro pode ficar muito diferente do outro. Aqui eu tenho, além de tudo, uma flebite, começa a acontecer uma inflamação. Olha aqui, né? O edema que a gente chama em cacifo. Eu aperto e fica a marca do meu dedo, né? Isso é ocasionado pela êxtase, o sangue fica muito tempo, né, circulando naquele lugar e começa a haver o extravasamento de líquido, né? E por isso que a gente vê esse edema, isso que a gente, né? E isso não é normal, isso não deve acontecer. Então, a deambulação precoce o mais rápido possível, exercícios, né, que a mulher mobilize a perna, independente do tipo de parto que ela fez. Tá? Então, aqui é mostrando como se forma um trombo. Ó. Isso aqui é um vaso venoso, uma veia, né? E como a mulher às vezes fica fazendo compressão, porque ela fica naquelas pederneiras, eu posso ocasionar o aparecimento com mais facilidade desses trombos. O problema é que esses trombos eles podem se deslocar.
e eles ocasionarem a paralisação de obstrução, né, do fluxo sanguíneo em qualquer lugar. Se eu tenho um trombo na cabeça, eu vou ter um AVC, um derrame, um acidente vascular cerebral, né, isquêmico, porque o trombo ele para ali numa artéria, ele para e ele impede o fluxo sanguíneo. Se ele parar no pulmão, eu vou ter um tromboembolismo pulmonar. O paciente pode ter dificuldade para respirar, porque aquela área do pulmão vai não receber sangue, né? E o paciente pode ter um infarto, né? Que a gente chama um infarto ou cerebral, um infarto pulmonar ou um infarto cardíaco, tá? Então, após o parto, a gente sabe que as plaquetas elas são produzidas para haver a cicatrização, mas isso pode preocupar se a mulher ficar muito tempo no leito, porque isso vai favorecer o aparecimento desses trombos, ok? Higiene. Logo após iniciada a deambulação, a mulher já pode tomar um banho de chuveiro, né? Não há necessidade de substâncias especiais para fazer antisepsia, ela vai tomar banho com sabonete normal. Em cesáreas, a gente protege o curativo nas primeiras 24 horas, depois esse curativo, quando a mulher vai para casa, vai ficar aberto, ele tem que estar limpo e seco para promover a cicatrização da ferida operatória, tá? Se a mulher fez uma epísio, né, na região vaginal do períneo, corte, né, aquele cortezinho, a gente também vai lavar, né, e secar bem, deixar bem sequinho para prevenir as infecções. Então, aqui a gente está vendo a epísio, né, acontecendo, e quando o períneo ele pode começar a edemaciar, né? Então, é importante que a gente esteja atento né, quando pode lacerar a laceração da musculatura, que a gente esteja atento a essa região perineal. Então, quando a mulher refere dor, quando ela refere desconforto, que a gente examine, que a gente olhe, né? Muitas vezes só as compressas não vão resolver o problema. Então, é importante que a gente esteja visualizando, que a gente esteja ajudando a mulher nessa higiene, para a gente evitar qualquer tipo de infecção, ok? Então, é importante a gente examinar a genitália dessa gestante, seja ela de parto normal ou de parto cesárea, né? Porque a gente vai ter que observar uma coisa muito importante que são os lóquios, né? Os lóquios são o sangramento, que tipo de sangramento ela está tendo, né? Então, a gente fala que presença de lóquios e que tipo de lóquios eles são, a gente vai falar disso. Então, os lóquios, eles têm cor, eles têm cheiro e eles têm um fluxo, né? Então, até o 5º dia, os lóquios serão sanguinolentos, serão rubros, com aquela cor de sangue, de vivo para um sangue bem vinhoso, tá? Do 5º ao 10º dia, eles começam a ficar serossanguinolentos, eles vão ficando mais claros, eles vão perdendo aquela cor rubra e vão ficando o que a gente chama de mais flava, uma cor mais clara. A partir do 10º dia, os lóquios, opa, tá escrito errado aqui, eles vão ficando serosos, eles vão ficando amarelados. O cheiro é um cheiro característico de um sangramento, né? Ele tem um odor característico de sangramento, porém eles não são fétidos, né? Porque o fato de cheirar muito mal, de cheirar podre muitas vezes, pode indicar para a gente infecção. Então, é importante que a gente esteja junto à mulher, que a gente cheque a presença desses lóquios e que aspecto eles têm. Vamos ver uma figura? Então, ó, até o 10º dia, 5º dia, a gente vai falar da cor rubra e ele tem um fluxo muito intenso, né? Daí a gente pergunta quantos absorventes ela está trocando ou de quanto em quanto tempo, né? A gente observa isso. Depois vai ficando uma cor fusca, uma cor mais acastanhada, para virar a cor flava, serossanguinolento amarelado, né? E amarelado não é aspecto de pus, é aspecto, né, com cor do nossa urina, por exemplo, não tem um aspecto de pus, de leitoso, é claro, límpido, tá? Até ficar albo branco e desaparecer os lóquios, tá? Então, aqui a gente vai ver um intenso fluxo, né? Vai passando para o médio fluxo, pequeno fluxo, ausência de fluxo, tá? Dos lóquios é importante, então, cor, odor e o fluxo, né? De quanto em quanto tempo essa mulher tem trocado o absorvente.
Então, achados como edemas, equimoses, hematomas, podem indicar que eu tenho que fazer compressa fria, compressa de gelo nas primeiras 24 horas. E é por isso que eu preciso examinar, eu preciso olhar, tá? O abdômen, lembra que eu falei para vocês do globo de Pinar? Então, ó, logo após o parto, o globo de segurança de Pinar quer dizer que o útero vai estar à altura da cicatriz umbilical. Então, isso no primeiro dia pós-parto. No segundo dia, ele vai fazendo uma involução, até que no 10º dia ele volta ao seu tamanho natural, tá? Então, é por isso que o exame dessa paciente, olhar essa paciente, vocês vão ver que ela vai ser manipulada várias vezes ao dia, né? E às vezes mesmo com dor, eu tenho de fazer a palpação e tenho que fazer ela entender da importância dessa palpação, né? Então, a identificação se as vísceras estão aumentadas, verificar se a cirurgia, mesmo que seja cesárea, tem feito uma involução do parto, verificar a altura uterina. Então, no primeiro dia pós-parto, ele tem que estar à altura da cicatriz umbilical. E ele vai regredindo 1 centímetro por dia, mais ou menos, tá? É importante também, na gestante, a gente olhar as mamas. A gente não pode esquecer que as mamas serão agora o fruto da alimentação do bebê, né? A não ser que a mãe não seja capaz de amamentar. Nós vamos falar disso mais especificamente, mas eu queria tocar aqui na importância de examinar, de olhar as mamas, né? É recomendável o uso de sutiã. A gente tem que prestar atenção na consistência, na temperatura da mama, né? Muitas vezes a apojadura ela vai acontecer no 2º, 3º dia, né? Os sinais da apojadura, que é os sinais de que o leite está descendo, né? Recomendar o uso de sutiã para maior conforto, segurança. O colostro ele já está presente na hora, no momento do parto. Então, quanto antes essa criança for estimulada, a hora ouro dela ser colocada no peito para amamentação, mais rápido vai acontecer a apojadura, mais rápido vai acontecer a descida do colostro e a pega correta do bebê, que a gente vai falar que é tão importante, né? Geralmente o leite, a apojadura acontece do 1º ao 3º dia. O bebê deve ser colocado logo inicialmente para sugar, né? Para que haja liberação de ocitocina, prolactina e liberação do leite. Identificar deformidades do mamilo, fissuras que podem rachar. Às vezes, de tanto colocar o bebê para amamentar e forçar, que a mulher fica segurando no bico do peito, podem acontecer as fissuras, sangramento, né? E isso dificultar a amamentação. Mastites, né? Quando encapsula o leite, os abscessos, tem de ter uma atenção especial e por isso a gente tem de olhar a temperatura, a dor, o mamilo dessa mulher, ok? Aqui eu trouxe para vocês, ó, então o peito, né, como fica na apojadura, na descida do leite e como pode evoluir para uma mastite se esse leite não for drenado, se o bebê não fizer uma boa pega, uma correta pega, né, para ele não mame, não faça uma sucção correta. A alta hospitalar, então ela vai acontecer geralmente de 24 a 48 horas, né? 24 às vezes para os bebês parto normal, porém pensando que o bebê tem que voltar depois para fazer o teste do pezinho, que só pode ser feito 48 horas após o nascimento, né? Não deve ser dado alta sem o conhecimento, a classificação sanguínea da mãe, né? Então, mães que tenham RH negativo, que não foram sensibilizadas com o RN, RH positivo, ou com o marido que já sabido RH positivo, né, é necessário fazer um exame de cumbis, né, e o cumbis negativo. E se ela do bebê for mesmo RH negativo, com cumbis negativo, o nenê, a mãe precisa tomar o que a gente chama de imunoglobulina, que é o anti-D, que é um fator anti-RH. Porque como ela é RH negativo, ela começa a produzir anticorpos ao fator RH. E numa segunda gestação, ela pode ter uma doença muito grave, que é eritoblastose fetal e aborto causado pelo fator RH. Então, uma mãe que é RH negativo,
que tem um parceiro RH positivo, se fez a tipagem do bebê, o bebê é RH positivo e for a primeira gestação, essa mãe tem que sair com a vacina anti-D. Ela tem que tomar o fator anti-RH antes de ter alta. Porque se ela engravidar novamente, o bebê pode nascer com sérios problemas ou ela pode ter abortos causados pelo fator RH. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso. O que mais que a gente orienta? A importância de checar a temperatura, tanto da mãe quanto do bebê, olhar as características dos lóquios e qualquer alteração voltar para a maternidade, olhar a episiografia, a sutura da cesárea, voltar se a saída de pus e aumentar o sangramento, olhar para as mamas, né? Nutrição e higiene, né? Então, atentar-se que ela tem que evacuar, ela tem que urinar e a presença das secreções fisiológicas tem de estar normais. Orientar para atividade física, né? Claro que ela não vai levantar peso, mas ela deve caminhar, né? Ela deve fazer as pequenas atividades. A importância da revisão, de se marcar uma consulta, né? Ou ela receber a visita, né? Nos PSFs, a enfermeira geralmente passa a visita até o 10º dia do bebê. Certificar-se que está tudo anotado no cartão de gestante, porque ela vai levar esse cartão na primeira consulta dela e do bebê ao pediatra ou ao clínico, se ela for ao PSF. A revisão, ela geralmente é agendada do 7º ao 10º dia, né? Então, mesmo num PSF, ela vai receber a visita da enfermeira e a tardia, numa revisão puerperal tardia, até os 40 dias. Aqui eu trouxe uma anotação de enfermagem e eu queria que vocês, eu trouxe aqui para que vocês, é claro que é uma anotação básica, simples, a gente vai ter anotações mais complexas, mas eu vou deixar aqui, eu quero que vocês leiam e vocês pensem quais são as nomenclaturas que vocês aqui não entendem, tá? E que a gente vai tirar dúvida disso aqui na plataforma, ok? Então, eu quero que vocês aí olhem, né, para que vocês tenham uma ideia, né? Então, a puérpera, secundípara, em pós-parto imediato, é importante colocar que parto ela fez, normal, cesárea, né? Aqui já está falando. Encontrada no leito, evoluindo calma, lúcida. Então, vocês vão colocar aqui o que vocês não conhecem, tá? Dessas nomenclaturas aqui. Aqui do RN, ó. Então, da mesma forma que vocês vão ler aquela anotação, quero que vocês leiam essa. E que quais são os termos dessa anotação que vocês desconhecem, né? Então, RN, admitido no alojamento conjunto, né? Com 2 horas de vida, nascido de parto, via vaginal aqui, né? Sexo feminino, aqui, então vocês vão procurar. É importante que vocês olhem, leiam essa anotação, né? E vão procurar o que vocês desconhecem dessa anotação, ok? E era isso, gente. Ó, essa aula já ficou com 25 minutos. Nós vamos retomar muitos assuntos dessa aula, mas acho importante a gente já começar a falar, poxa, nasceu, né? O que eu tenho que me atentar logo após o parto? Porque agora a gente vai falar do bebê também. Nós falamos até agora da mãe, iniciamos agora a nossa fala do bebê, né? Quais são as nossas preocupações agora quando a gente recebe essa criança, tá? Então, a gente está vendo aqui 2 momentos do parto. Então, o bebê nasceu, quais as minhas preocupações com a mãe, o bebê nasceu, como que eu vou receber esse bebê e quais as minhas preocupações com esse bebê, tá? Serão os próximos temas das nossas próximas aulas, ok, gente? Um beijo para vocês e até!